Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, Bruno. Hoje nós não vamos ter chamada, né? Como vocês puderam acompanhar pelos canais de comunicação aí da coordenadora. O SIGA está com problema. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu, sim. Viu? Bom, beleza. O Jairo vai ter que arrumar lá, ó, ele é técnico em internet. Ele inventou a internet quase, velho. E o bar? Sobrou pro Jairo, cara. O Jairo é da época do discado, né? Então, ele que arruma tudo. trouxe o discado para o bar, ô, Thiago. Ele que trouxe. Ô, professor, eu sou do tempo do telégrafo. Meu tempo era telégrafo, não tinha isso aí, não. Tá certo. Muito bom. Bom, vê para mim onde que eu parei com a matéria, porque eu tô com uma dúvida de que essa turma tá com a matéria um pouco atrasada em relação ao quinto B. Nas minhas anotações... A gente só o quinto B, ué. Eu ia falar isso agora, Thiago. Tá atrasado em relação ao quinto A, desculpa. Porque nas minhas anotações ainda não falamos aqui sobre revelia. Confirme para mim. Enquanto eu vou adicionando aqui os alunos, eu vou abrir o material aqui para vocês darem uma analisada. Nós estávamos falando de reconvenção. Aí eu me recordo de ter terminado a parte de reconvenção. Veja o material. Veja se esse seria o ponto que nós devemos iniciar a aula. Senhores, alguém? Pois não, Paulo? Bruno, boa noite. Eu acho que você foi até os pressupostos na reconvenção. Terminou os pressupostos. Vou dar uma olhada. Boa noite, Bruno. É Larissa. Boa noite, Larissa. É isso mesmo que o Paulo falou. Você parou nos pressupostos processuais. Lá na doutrina... mas essa sua doutrina não deve ser a mesma que a minha, mas é na página 665. A doutrina do Daniel Amorim. É que eu uso. Então, na verdade, eu tenho aqui os 3 pressupostos processuais.
Vejam se eu cheguei a mencionar, né? Pelo que vocês me disseram, eu já tinha comentado. São eles. O Paulo, pode falar, Paulo. Então, você falou sobre a litispendência, a identidade procedimental, a competência e a conexão. Isso. É aí que você parou. Então, eu mencionei. Inclusive a conexão você falou. Então, na verdade, eu vou pegar desse ponto, que aí eu falo novamente, e, enfim, fica mais certinho aqui. Deixa eu só colocar o aparelho celular aqui. Bom, para a gente relembrar aqui, nós temos os 3 pressupostos, que são pressupostos específicos. Por que eu sempre falo de pressupostos específicos? Porque a reconvenção ela tem os mesmos pressupostos de uma ação. Então, dentro de uma reconvenção, você tem os pressupostos, estão aqui, ó, legitimidade, interesse de agir, e nós manifestamos, e eu mencionei sobre isso. Bom, e eu separo no material aqui os pressupostos processuais específicos, que são eles: a litispendência, a identidade processual, também procedimental, e a competência, que o juízo tem que ser o mesmo, tem que ser competente da mesma forma. Então, nós temos esses 3 pressupostos que eles são específicos. Todo mundo sabe aqui o que é a litispendência? É algo mais, um critério mais forte do que a conexão. Litispendência, senhores. Onde está a previsão de litispendência? Alguém aí, pessoal? Como que se define a litispendência? Mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmo pedido. Ok? A litispendência é quando uma ação é idêntica à outra. Nessas 3 características. Ok? Então, só para relembrar, litispendência, identidade processual ou procedimental e competência. Por que competência? Porque as ações vão tramitar de forma conexa, ok? A reconvenção e a contestação, elas vão o quê? Tramitar juntas. E isso deve ocorrer o quê? A mesma competência do juízo, tanto da reconvenção quanto da ação. Originário, ok? Então, muita atenção quanto a isso. Acho que foi a Marilson, alguém que comentou sobre a página do livro. Aqui eu faço uma transcrição, ok? Da doutrina. Eu pego um pedaço da doutrina e coloco no material e quero chamar a atenção para um ponto que eu grifei aí para vocês no finalzinho da página 2, que é o seguinte: no tocante à conexão com os fundamentos da defesa, obriga-se o réu a apresentar contestação com defesa de mérito indireta, alegando um fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, servindo esse fato novo como fundamento da defesa e, ao mesmo tempo, como fundamento do contra-ataque contido na reconvenção. Então, ele está dizendo que, naturalmente, o cabimento da reconvenção, nesse caso, é realizado em status assertionis, de forma a ser irrelevante se a alegação de fato do réu é verdadeira ou não, o que interessará somente
no julgado do mérito da ação principal e da reconvencional. Ele está dizendo, em outras palavras, que quando você traz um fato novo na defesa, e esse fato seja utilizado tanto para a defesa de mérito quanto para o objeto da reconvenção, e esse ponto ele vai ser julgado tanto na ação quanto na reconvenção. Então, além dele ser utilizado como um fato impeditivo ou instintivo ou modificativo do direito do autor, ele também vai ser um fato que vai ser levado em consideração no mérito da reconvenção. Tá? E por isso da importância aí da conexão entre a reconvenção e a contestação. Lembrando aos senhores que você pode apresentar a reconvenção sem apresentar a contestação. Com isso, pessoal, a gente passa para o procedimento. Qual é o procedimento da reconvenção? Eu separei aqui meu CPC. Está lá no 343. E eu já mencionei isso diversas vezes com os senhores. Qual o procedimento da reconvenção? A reconvenção ela é apresentada na própria contestação. O que não obriga a ter uma contestação para você apresentar a reconvenção. Eu posso, na condição de réu, não contestar, mas reconvir. Isso é relevante. Ok? Muita atenção quanto a isso. A contestação, a reconvenção está na contestação, na mesma peça. Mas eu não quero dizer que eu tenha que apresentar as duas juntas. Eu posso não contestar e apresentar a reconvenção. Está lá no parágrafo 6º do 343. Eu vou ler o caput e vou pedir aos senhores que grifem o parágrafo 6º. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Esse é o caput do 343. O parágrafo 6º diz assim: o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Significa, então, que eu posso reconvir sem contestar. Mas se eu contestar, a reconvenção tem que vir no próprio corpo da contestação. Porque o caput diz assim, na contestação. Ou seja, na peça contestatória, você ingressa com a reconvenção. Eu coloco aí para os senhores também no material o enunciado 45 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Ele traz uma informação que já era muito prática, já era muito utilizado. Era muito utilizado na prática o seguinte. O que diz esse enunciado? Ele diz o seguinte, olha, não é necessário que você coloque um título dentro da sua contestação com marca-texto, com algo que seja uma setinha dizendo reconvenção. Ele diz o seguinte, para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade desse nome, ou dedução de capítulo próprio. Contudo, o réu deve manifestar inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional. Ora, ele não pode pedir só a improcedência, porque se ele fizer isso, pedir só a improcedência, ele está falando do quê? Da contestação. Além de pedir a improcedência, ele tem que pedir que o autor seja condenado na pretensão da reconvenção dele. Ok? Então, ele não precisa colocar título, mas ele precisa deixar claro, tá ali, manifestar inequivocamente que ele pleiteia uma condenação do autor e ele pleiteia um pedido, um direito aí a ser julgado pelo juiz.
Eu, particularmente, na prática, abro sempre um capítulo denominado reconvenção. Tá? Mesmo que o enunciado 45 não fale, ou fale da dispensa, eu sempre coloco um capítulo, mesmo que isso não seja obrigatório. Então, você pode perceber que o que é obrigatório é você deixar de forma inequívoca que você, além de se defender, você pleiteou algum direito. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Senhores, tem alguém aí? Claro essa explicação? Só a mais respondendo? Euler? Estou percebendo isso, Rodrigão. São vários que possuem esse status de revel. Se eu falar, ou mais, que vou atribuir nota, aí vai chover, gente. Cansaço, sexta-feira. Vocês fizeram exame remoto, não é isso? Fizemos, você quebrou o galho ontem, que minha cabeça saiu fumaça até agora. Não fala nada não, meu nome é Thiago, filho. Como eu penei ontem, filho. Tinha questões abertas? 3. 3 só. Ontem você sugou nós, caboclo. Sugou muito. Isso é bom, isso é bom. Processo. Isso aí que você cortou 1 hora minha, tá, Bruno? Antes que eu esqueça de falar, você cortou 1 hora minha, tá? Ô, Rodrigão, você tem que me lembrar, não é obrigação sua, é obrigação minha, eu sei, mas é porque às vezes eu esqueço completamente de colocar esse adicional. Não, mas pode ser de boa, tá de boa. Deixa eu ver o que o Euler... Ah, tá. Os últimos que... Imagino. O problema é que questão aberta toma muito tempo, Bruno, e é muita prova para fazer em pouco tempo. Entendeu? Vou ver se no próximo eu reduzo. Ou são 5 questões, coloca uma aberta só, eu acho que já está ótimo. Só mesmo para dar um plus. Aí questão. Sim, aí você pode me dar o endereço aí que eu vou mandar uma cerveja para você. Eu também mando, eu sigo o Thiago. Muito bom, obrigado. Depois eu passo pelo Zap o meu endereço residencial, você pode... ainda estou dispensando que venha gelada, pode só mandar a cerveja mesmo, não tem problema não. Não trocou com sua mãe, Bruno. Isso é verdade. Mas muito bom. Vamos lá, vamos seguindo, a gente faz um exercício para ver se a gente flui com a matéria, pelo menos para a gente chegar junto com a turma do 5º A. Para a gente alinhar, a gente termina essa parte de reconvenção, fala da revelia, e aí, fluindo bem, eu encerro e a gente fica junto com a turma do 5º A. Eu acho que essa turma tinha aula ontem comigo, né? Aí os exames remotos sempre caem isso, então está acontecendo isso. A gente sempre fica com uma aula, como se a gente tivesse uma aula a menos, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Fora que semana passada também, feriado foi quinta e sexta, né? No dia da sua aula com a gente.
Exatamente. Aí acaba que, na verdade, é como se eu tivesse uns 40 minutos antes. Mas eu acho que hoje a gente consegue aqui alinhar essas duas matérias para a gente ficar junto, principalmente nos próximos exames remotos, que aí é um volume maior de matéria, e aí é preciso que as duas turmas estejam no mesmo ponto. Ok? Vamos lá. Pessoal, um ponto também que eu separo no material relevante sobre a reconvenção, que a gente está analisando nessa parte, é quando você tem a via recursal. Vocês já sabem, se cair isso numa questão fechada, vocês já sabem que a reconvenção ela possui autonomia. Ela, uma vez proposta junto com a contestação, ela vem inserida no corpo da contestação. Mas é possível, e eu pedi que vocês grifassem, que a reconvenção fosse proposta sem mesmo que o réu apresentasse contestação. Então, eu, na condição de réu, eu posso não contestar e só apresentar reconvenção. Ok? Bom, parágrafo 1º do 343. Quando você propõe a reconvenção, quando você ingressa com reconvenção, o autor da ação, o autor, né, ele vai ser intimado para apresentar resposta à sua reconvenção. Por quê? Ele agora passa a ser autor, mas ele também passa a ser reconvindo. Então, ele é autor da ação original e reconvindo da reconvenção do réu. Por outro lado, o réu, ele agora é réu na ação principal e reconvente na ação de reconvenção. Então, veja, o autor, então, tem a necessidade de contestar a reconvenção. Eu não uso a palavra contestar, mas só nesse primeiro momento a gente faz essa referência para você entender que nesses 15 dias ele vai apresentar uma defesa, ele vai apresentar uma resposta. Tecnicamente a gente fala que é uma resposta à reconvenção. Ok? Bom, por que ele tem 15 dias? Se você fizer uma analogia, ele tem 15 dias, que é o mesmo prazo para contestar. Tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. O juiz, então, segue o trâmite ordinário quando se está diante da reconvenção. Então, veja, o juiz, então, vai analisar através de uma sentença, ok? Porque está junto, através de uma sentença, ele analisa tanto o pedido da ação feita pelo autor, quanto o pedido da reconvenção. Então, não são duas sentenças que esse processo vai ter. Esse processo vai ter uma decisão. E nessa decisão, no seu conteúdo, você tem a parte que é o mérito da ação principal e a outra parte que é a reconvenção. Ok? Então, é relevante que vocês tenham conhecimento dessa situação. Outro ponto também que eu quero fazer referência a vocês para a compreensão da reconvenção, a desistência, por exemplo, do autor, eu não me recordo, mas acho que coloquei esse exercício aqui, a desistência do autor da ação principal não extingue a reconvenção. Eu entrei com a ação em face do Rodrigo. O Rodrigo contestou e apresentou reconvenção. Se eu, que sou autor da primeira ação, autor da ação originária, desistir, a ação tem que continuar pela reconvenção. Ok? Parágrafo 2º. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito não obsta, ou seja, não impede o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Isso comprova a autonomia da reconvenção. Ok? Então é importante que vocês saibam disso. Ok? Nós vamos estudar. Ocorreria a revelia, sim. O que nós vamos estudar a sequência é: os efeitos da revelia iriam ocorrer? Essa é a pergunta que nós vamos responder até o final da aula.
Tá joia? Bom, nesses 15 dias que eu mencionei para os senhores, em que o autor tem para dar resposta à reconvenção, ele poderia, na resposta da reconvenção, entrar com reconvenção da reconvenção? Imagine, eu entrei com a inicial, o réu contestou e apresentou reconvenção. Eu, autor, venho e respondo à reconvenção e entro com a reconvenção da reconvenção. É possível que isso ocorra? Sim, é possível. São raros os casos que vão comportar. Porém, cabe ao juiz a análise de se essa reconvenção da reconvenção iria criar tumulto no processo ao invés de tornar ele mais célere. E aí impedir a reconvenção em caráter sucessivo. Ok? E qual é a regra que ele usa? A mesma que vocês estudaram de vedação da existência de litisconsórcio facultativo, em que se o número de litisconsórcio for muito elevado, na verdade eles acabam atrasando o processo e não tornando mais célere, que é necessariamente a ideia da figura jurídica do litisconsórcio, para evitar a proliferação indiscriminada de processos judiciais. Ok? Então, é possível a reconvenção da reconvenção? É possível. Mas não vai ocorrer a reconvenção da reconvenção da reconvenção da reconvenção, uma vez que o magistrado pode limitar essa situação. Tudo bem? Com isso, pessoal, eu encerro aqui. Exatamente, eu encerro aqui a parte da matéria relacionada à reconvenção. Alguma dúvida até esse ponto da reconvenção, senhores? Dúvidas? Vamos fazer o exercício e a gente começa a revelia. Bom, coloquei aí para vocês. É uma pergunta muito simples. É possível realizar reconvenção de terceiros à relação jurídica? Cite um exemplo. Já cito para vocês aí o 343, parágrafo 3º. Vamos lá, 5 minutinhos? Todo mundo entendeu aí a pergunta?
Claro, é Bruno Oliveira, Bruno.Oliveira, né? @unifagoc.edu.br. Ô, Bruno, uma pergunta, meu nobre. Se continuar esse sistema, você vai querer que envie vosso estudo dirigido pelo e-mail? Eu vou esperar até o dia 11 para ver se volta ou não. Qualquer coisa eu já mando uma orientação para vocês. Parece que já voltou. Parece que a Patrícia disse que o Siga já voltou. Eu vou tentar acessar aqui e já falo com vocês. Aí a Sara também disse que voltou. Pessoal, eu vi aqui, realmente voltou. Vamos lá, eu vou fazer a chamada rapidinho. Eu vi aqui que 8 pessoas mandaram o exercício até agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Enquanto isso, eu faço a chamada. Vamos lá. Adrine. Amanda. Bruna.
Daniela. Daniele. Débora. Euler. Felipe de Souza. Felipe Rodrigues. Thaisa, você tá com o seu link mesmo ou é o link de alguém? E qual que é seu nome? Ah, sim. Felipe Rodrigues. Não, tranquilo, não tem problema não. Só para eu saber. Fernanda Itagiba. Gláucia. Jairo. Jéssica Honório. João Vitor Esperandil. Lara. Larice. Laira Rachid. Leandro Teixeira. Lucas Magalhães. Maisla. Marcela Candian. Matheus Felipe. Micaele. Patrícia Coelho. Paulo Veloso. Paulo Vitor. Pedro Macedo. Rafael Leal. Rodrigo Pereira. Sara Honório. Thalia. E Tiago Firmiano. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome sem ser a Laira? Professora, a Lara falou que está tentando entrar, mas diz ela que apareceu que alguém recusou ela. Não é porque ela começou só na hora da chamada, não? Ela tentou Não conectar? sei. Ela mandou aqui agora para mim. Não sei até que horas que ela mandou, não. Que ela tentou, não. Eu não só recusa quando eu estou fazendo duas telas, né? Uso uma tela. Tá. Entendi. Mas se ela quiser tentar Vou deixar ela tentar entrar de novo aqui. faz esse favor para mim. Bom, pessoal, aí fazendo um comentário agora sobre o exercício, é possível, né, você fazer uma reconvenção em relação a terceiros, e aí eu pedi que vocês citassem um exemplo. Então, tem aluno que citou o Capião, né? Tem aluno que já explicou, ao invés de citar o exemplo, e foi uma possibilidade. Alguém explicou sobre a devolução, não há concordância com a aplicação de juros, e isso eu vou olhar cada um desses exemplos aí. O que me chamou a atenção é que quase todos vocês responderam sim, que é possível, está lá a previsão no parágrafo 3º do 343, ok?
e aí eu vou olhando cada um dos exemplos depois. Aqueles exemplos que estiverem fora da matéria, fora do contexto, eu faço uma observação e respondo para os senhores. Bom, aqui agora a gente vai trabalhar com revelia. Muitos de vocês sabem o que é revelia. Muitos. O Rodrigo fez uma brincadeira, que nós tínhamos vários alunos incidindo em revelia. Né? Então, muitos de vocês sabem o que é a revelia. A revelia, todo mundo sabe o que é. Só que ela é um estado, uma situação processual. E ela gera efeitos. Então, é importante que nós comecemos nosso estudo com a perspectiva da seguinte forma: o que é a revelia e quais são os efeitos da revelia. Então, eu sempre falo isso nas minhas aulas da seguinte forma: você tem que sempre, isso é algo importante para vocês têm que sempre ter duas perguntas para iniciar a aula. A pergunta é: o que é a revelia? O que é a revelia? E quais são os efeitos da revelia? Então, a gente tem o que é e quais são os efeitos, ok? Então, isso são situações do meu ponto de vista, você deve anotar aí no seu caderno para que você tenha aí como referência o que é a revelia e quais são os seus efeitos, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. A previsão está lá no 344. Então, você tem, no 344, você tem a revelia. Então, vamos lá. O que é a revelia? A revelia, ela é um estado que o processo adquire, tá? Ela é um estado do processo gerado pela ausência de contestação. Então, significa que o réu não contestou. Ou, quando eu digo não contestou, não é a simples ausência da contestação, mas a contestação pode estar lá, mas ser intempestiva. Ok? Então, a ausência de contestação. Isso é um estado que o processo adquire, em que o réu não contestou. Quando nós estudamos contestação, não está nesse material, mas eu acho que vocês lembram, eu disse que nós temos uma forma de defesa e disse assim: pessoal do 5º período B, o material vem defesas do réu, porque nós não temos como defesa só a contestação. A contestação é uma espécie do gênero defesa. É óbvio que é a defesa clássica, é a defesa mais conhecida, que comporta toda a matéria defensiva, mas isso não quer dizer que é a única forma de defesa. E vou lembrar os senhores do material, separei em 2 pontos o material. Falei, olha, nós temos as defesas ativas e as defesas passivas, aquelas omissas. A defesa ativa se divide em a contestação e a reconvenção que nós acabamos de estudar agora. E a defesa passiva é aquela que o réu não apresentou. Então, o réu, ele não apresentou contestação. Entende? Ele simplesmente não apresentou. Ele falou, olha, não vou contestar. Quando ele opta por não contestar, e isso eu quero deixar muito claro para vocês, quando ele opta por não contestar, então ele está dizendo, olha, eu não vou contestar. Eu não. E o processo adquire um estado. Que estado é esse que o processo adquire? O processo adquire o estado de revelia. Bom, professor, o que é esse estado? O que ocorre com esse estado de revelia? O que se tem com esse estado? Como que nós alcançamos esse estado? O que gera de impacto? Eu começo fazendo uma explicação pelo aspecto negativo. Muita atenção no que está aqui embaixo, escrito importante consideração do material. Efeitos da revelia não podem ser confundidos com procedência da ação.
Então, você vai começar a aula hoje, nesse ponto da matéria, deixando claro o seguinte: efeitos da revelia não se confunde com procedência da ação. Por que eu estou repetindo isso? E vou continuar repetindo de outras formas. Porque os alunos e muitos colegas de profissão acreditam, talvez porque não estava presente na aula de processo civil, de que a ausência de contestação é reflexo da procedência da ação. E você vai sair da aula hoje com a convicção de que isso não ocorre necessariamente. Então, o que eu coloco no material? O fato de não ter contestação e ser configurada a revelia não significa que a ação vai ser procedente para o autor. Ficou claro, pessoal? Responda se ficou claro aqui para mim, por gentileza. Isso para que eu dê um passo adiante. Só o Felipe e a Larissa estão prestando atenção. Eu estou sem prestígio, hein? Só os dois? Alguém fez uma pergunta aí, eu vi no finalzinho. O efeito da revelia, Marcela, não se confunde com a procedência da ação. Ok? Não significa dizer que se houve uma ausência de contestação, olha, eu tenho uma ausência de contestação. Beleza, tá lá. Ausência de contestação. Não significa dizer que a ação vai ser procedente. Ok? Então, esse é um ponto para se levar em consideração. Era essa a sua dúvida? Claro, posso dar um exemplo, mas eu opto sempre por dar o exemplo ao longo da explicação, porque eu acho que fica mais didático. Mas vamos lá. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Parece que a minha internet travou aqui, não sei para vocês. Tudo bem, Marcelo. Não? Para mim aqui deu uma... Vamos lá. Então, todo mundo já compreendeu aqui, o pessoal está prestando atenção, compreendeu o que é revelia. Revelia é um estado de fato do processo. Esse estado de fato, ele gera efeitos. O que são esses efeitos? Quais são esses efeitos? Veja que eu separei um círculo, ok? Um círculo, e coloco para os senhores ali 3 situações. Vamos trabalhar cada uma dessas situações. E aí, Rodrigo, eu não encerro a aula antes de trazer o exemplo para você. Olha só. Um efeito da revelia. Os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros. Isso significa que os fatos, tá? Os fatos trazidos pelo autor são presumidos verdadeiros. Mas essa presunção é relativa. Quando eu digo que é presunção relativa, os senhores no 5º período já sabem. Presunção relativa pode ser feito prova em contrário. Então, guarda essa informação. Bom, então eu já tenho uma informação relevante de que um processo em que se configurou a revelia pode-se presumir verdadeiro os fatos alegados pelo autor. Mas essa presunção ela é relativa, Bruno. Pode ser feito prova em contrário. E todo mundo sabe o que é presunção relativa, o que é presunção absoluta. Ok? Bom, também
há um outro efeito processual, a desnecessidade de intimação pessoal do réu revel. Significa, então, que se ele foi devidamente citado, a citação foi válida e ele não apresentou contestação, a doutrina entende que há um descaso completo por parte dele. E ele não mais vai ser necessário intimá-lo pessoalmente dos atos processuais. Mas ele pode atuar no processo? Pode. Em qualquer fase, o réu revel pode atuar no processo. Mas ele pega o processo na fase em que ele se encontra. Então, se ele deixar para manifestar próximo da sentença, essa é a fase processual que ele tem para manifestar. O processo não para esperar o réu revel. Então, você já tem uma segunda informação. Julgamento antecipado. Aqui, nós precisamos de uma atenção. Está lá no 355, inciso 2º. Nessa hipótese do 355, inciso 2º, não, se o magistrado se depara com um réu revel, aplica-se os efeitos da revelia, presta atenção, olha como é que eu estou diferenciando. Réu revel e, termo aditivo, soma, e se aplica os efeitos da revelia, não há mais produção de provas, o juiz pode julgar o processo antecipadamente, ou seja, na fase em que ele se encontra. Está lá a previsão do 355, inciso 2º. Então, eu trago para os senhores 3 situações. Presunção relativa. O segundo, desnecessidade de intimação. Terceiro, julgamento antecipado do mérito. Agora nós vamos analisar cada uma dessas situações de forma detalhada. Mas é importante que vocês me dêem um retorno se até aqui tem alguma dúvida quanto a esse ponto da matéria. Todo mundo entendeu o que eu estou dizendo até agora? Se diz da desnecessidade de intimação? Ele foi citado. Ok? Está lá citado. Ele não apresentou defesa e não habilitou advogado. Como que ele vai ser intimado dos próximos atos? Para a doutrina, a desnecessidade não é obrigatório intimá-lo mais dos atos do processo, porque se ele quisesse, ele teria comparecido aos autos. Se ele não compareceu, é porque ele não tem interesse. Não há necessidade de intimá-lo pessoalmente. Ficou mais claro agora, Marcelo? Mais alguma dúvida em relação até esse ponto aqui? Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar com cada uma dessas situações. A primeira é a exceção. Ora, o 345, ele traz para nós claro e pontual. A revelia não produz o efeito mencionado no 344. Qual o efeito? Presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo autor. Então, não possui esse efeito quando, havendo pluralidade de réus, litisconsórcio passivo, um deles contesta a ação. O litígio, a ação versar sobre direito indisponível.
óbvio. E a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Um vício lá da petição inicial. E o 4, as alegações de fato, olha isso, hein? As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Significa, então, que quando eu digo para os senhores que a presunção dos fatos trazidos pelo autor é relativa, eu estou dizendo para os senhores que no caso desses fatos serem inverossímeis ou estiverem em confronto com a própria prova existente nos autos, não há presunção de veracidade. Por isso ela é relativa. Está aí, ó, 345, inciso 4. Então, vejam que eu começo explicando para vocês da relatividade dessa presunção. Além de poder fazer prova em contrário, eu posso, inclusive, trazer fatos inverossímeis. E o juiz vai acatar? Não. Ok? Todo mundo está acompanhando isso aí? Eu estou com receio de que todo mundo está colocando sim, 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 mas não estejam acompanhando. Se estiver mesmo, ótimo. Então, eu quebro o primeiro aspecto, o primeiro paradigma aí. E aí, eu chamo a atenção para uma situação que é exatamente, Rodrigo, é muito bom. Eu acompanho a aula pelo código. Eu não tenho colinha ou livro aqui para eu ler, mas o código não abro mão, tá vendo? Inclusive, eu grifo aqui o que eu tenho de importante para falar para vocês. Bom, pessoal, feita essa análise do 345, se o juiz, então, e aí, Rodrigo, já começa a responder a sua pergunta, se o juiz, então, se depara, olha isso, com uma petição inicial, essa petição inicial, olha só, essa petição inicial não foi contestada. Porém, o juiz, ao analisar essa petição inicial, ele está folheando a petição inicial, ele está lá olhando, né? Olhando. Ele não presumiu verdadeiro aqueles fatos. Ele disse, não, está inverossímil. Isso não está parecendo boa coisa. Se ele não estiver convencido dessa presunção, porque ela não é automática, ele pode, então, falar o quê? Ele pode determinar a intimação do autor para, em 15 dias, especificar as provas que pretende produzir. Ok? Então, ele pode intimar o autor para dizer quais são as provas que ele quer produzir. Isso vai ocorrer quando? Quando ele não se deparar com a presunção, quando ele não acatar o efeito da revelia. Ok? Aí ele intima o autor e fala assim para o autor, em 15 dias, especifique as provas que pretende produzir. Isso porque ele não está convencido. Outra situação, eu pergunto aos senhores. Nesse caso de intimar em 15 dias o autor para especificar as provas que pretende produzir, o réu pode especificar as provas? O réu também pode falar, eu quero produzir prova. O réu pode também especificar? O réu pode especificar, senhor? Nesse mesmo prazo? O réu revela?
Por quê, Rodrigão? Porque você já está revel, como é que ele vai produzir as provas? Ele já está inerte, ele vai querer apresentar as provas, ele não pode mais, não, é? Aí que é o X da questão no aspecto doutrinário. Porque se só vai chegar a hipótese de produzir provas se o juiz não se convenceu dos fatos trazidos pelo autor. Isso você pegou. A doutrina entende que pode sim produzir provas. Se ele, no mesmo prazo de 15 dias dado ao autor, aparecer no processo e especificar que quer produzir prova testemunhal, pode, porque ele vai pegar o processo na fase em que ele se encontra. E aí, eu vou ler para você o 346, parágrafo único. Diz assim o 346 caput. Os prazos contra o revel, que não tenham patrono nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório. Significa que ele não vai ser intimado pessoalmente. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Então, se o juiz deu 15 dias para o autor especificar as provas, e dentro desses 15 dias, o réu, por um milagre, aparece e especifica provas, está valendo. Ele pode, inclusive, produzir provas. Então, agora eu já respondo a sua pergunta, Rodrigo. Imagina um caso hipotético em que eu entrei com uma ação, o réu foi devidamente citado e não apresentou contestação. Então, ele é revel. O juiz, então, não aplicou a presunção da veracidade dos fatos. O juiz fez o quê? Me intimou para que eu especifique quais são as provas que eu pretendo produzir para confirmar a minha tese. O réu vem e, nesse mesmo prazo, atravessa uma petição e diz assim: Excelência, eu, réu, quero produzir prova testemunhal. O juiz, então, defere a prova testemunhal. Na audiência de instrução, as testemunhas foram firmes, demonstraram convicção nos seus depoimentos e o juiz, ao final, julgou o processo improcedente, com base na prova testemunhal. Isso significa, então, lá naquela primeira premissa que eu comecei a aula com ela, é de que, configurada uma situação fática processual de revelia, não necessariamente se configura a procedência da ação. E aqui é um exemplo. Ficou claro, Rodrigão? E aí eu passo para a segunda situação. Desnecessidade de intimação do réu. Eu acabei me adiantando um pouco para explicar o Rodrigo. Significa o quê? Olha o que diz o 346. Os prazos contra o réu revel que não tenha patrono nos autos. Significa que para a configuração do previsto no 346, eu tenho que ter dois requisitos preenchidos. Dois requisitos juntos, tá? O réu tem que ser revel e não ter advogado nos autos. Então, não basta ser só revel. Ele tem que ser revel e não ter advogado nos autos. Ele não tem patrono, ele não tem advogado. Nessa situação, os prazos serão contados da data da publicação no Diário Oficial. Ok? Aí surge um problema. Quando você está diante de atos processuais simples, despachos, intimações, tudo bem, a doutrina comportou bem. O problema surge quando nós estamos diante de atos praticados em audiência, que o indivíduo sai da audiência intimado. Como que se intima, então, o réu revel?
E quando, por exemplo, você tem a sentença, na hipótese da sentença, como que ele vai ser intimado da sentença? Três correntes doutrinárias surgem nessas circunstâncias. Então, elas aí para vocês. Um diz que é a radical, dispensa publicação na imprensa oficial, porque ele se manteve inerte, então ele não tem interesse. Não pode o Estado juiz atingir o interesse dele. Às vezes ele não quer e pronto. Dispensa a publicação, inclusive na imprensa oficial. Segunda corrente, também radical, só que para o outro lado. Diz que há necessidade de intimação pessoal do réu revel. E fala o seguinte, quando ele for prestar depoimento pessoal, tem que intimá-lo pessoalmente. E quando ele for obrigado a exibir documentos, tem que intimá-lo pessoalmente. Essa é a segunda corrente, dizendo que tem que intimá-lo pessoalmente. A terceira é aquela que nós sempre temos uma terceira via. Publica-se obrigatoriamente no Diário Oficial, na imprensa oficial. E a contagem se dá porque você deu publicidade, se ele acompanha ou não o processo, você não vai saber. Então, há necessidade de publicação, porém, na imprensa oficial, no Diário Oficial. Rodrigo? Não, nem é por edital. A primeira corrente fala de nada. Dispensa tudo. Ok? E aí eu entro na esfera do julgamento antecipado, que é a terceiro efeito lá. O que seria esse julgamento antecipado? Lembra? Deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês lembrarem no meu sofisticado desenho. Esse é meu desenho. Esse meu super desenho, que nada mais é do que uma bolinha azul com 3 minhoquinhas, ele traz os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros, desnecessidade de intimação que eu acabei de falar, e por fim o julgamento antecipado. Ora, o julgamento antecipado está lá no 355. E a hipótese que nos comporta a estudar agora é a do inciso 2º. Olha o que ele está dizendo. O réu for revel e ocorrer o efeito da revelia. Ora, se ele está dizendo, pelo bom português, se ele está dizendo o réu for revel, vírgula, e ocorrer um efeito da revelia, contrário senso, eu interpreto o seguinte, ora, eu posso ter o réu revel, mas que não tem efeito da revelia. Isso eu já comecei explicando para vocês. Então, aqui agora, o réu é revel e o juiz não aplicou os efeitos da revelia. E o autor não quis produzir mais provas. O autor foi intimado a especificar provas e disse o seguinte, não tenho provas a produzir. Nessa hipótese, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito da ação. Ok? E lembra que eu fiz uma pergunta para os senhores? Perguntei se no mesmo prazo de 15 dias o réu poderia aparecer no processo e falar, não, eu quero produzir provas também. Se ele poderia fazer isso, e só o Rodrigo me respondeu. Está aqui, ó, 349. A gente fecha a matéria sobre isso. Ó. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Está dizendo, ele pode produzir prova, desde que ele compareça naquele prazo para especificá-lo. Respondido isso, eu digo para os senhores, análise do 349, o ingresso do réu revel no processo. E isso, então, fecha todo o nosso ciclo de raciocínio de que nem sempre, quando eu entro com a petição inicial e o réu não apresenta contestação, não significa que a ação vai ter um caminho de procedência. Ok? Ficou claro até aqui, pessoal?
Dúvidas? Vamos lá. Se tiver dúvidas, eu estou à disposição. Dúvida? Todo mundo sem dúvida, tipo assim, vou falar que não tem dúvida, que ele acaba com isso rápido. Dúvida? Certeza? Então, tudo bem. Então, eu me despeço aqui, desejando a todos vocês uma boa noite, bom final de semana e se cuidem. Tchau para todo mundo. Felipe Nascimento, eu recebi o seu e-mail só hoje, ok? Até a Giovana me ligou, me mandou um WhatsApp, agora à noite que eu vi o e-mail, eu não tinha visto antes, ok? Aí eu vou olhar e te responder. Um abraço, fiquem em casa, aquele abração para todos vocês, uma boa noite.